Sou Alencar, conhecido como Alencar Chama para Dançar. Estou daqui do Cariri para falar um pouco sobre o meu pai, Manuel José de Alencar, conhecido popularmente como Mané do Cego, grande mestre da cultura aqui do Assaré. Quero agradecer aí a toda a população pelo carinho que teve com ele em vida, e agora está sendo homenageado a sua memória, por tudo que ele fez aqui pela cultura do nosso Assaré, pela pessoa que ele foi. A gente vai levar esse legado para sempre. Estamos aqui para dar continuidade ao que ele fez pela cultura do Assaré. E gostaria de falar também um pouco dele como pai, como esposo, como um grande homem da nossa família, entendeu? Nos ensinou a ser umas pessoas educadas, criou seus filhos todos trabalhando com ele na roça, deu nosso sustento e graças a Deus estamos aqui. Ele vai sempre ficar guardado nos nossos corações. A vocês muito prazer, nascida no Ceará, da terra do Patativa, no mundo a embarcar. Sou poetisa e cordelista, eu sou Érica Alencar. Neste dia venho falar de uma grande pessoa tão importante na minha vida, meu eterno vô Manuel do Cego, no qual foi o grande mestre da cultura aqui de Assaré. Deu início às vaquejadas, cavalgadas dentro da cidade. Infelizmente, a partir deste ano, não teremos mais ele aqui com a gente. Mas aqui na terra ficou o seu legado e toda a sua história, que sempre será lembrada por todos nós. Tive a oportunidade apenas de 2 cavalgadas com ele, mas vi o grande potencial que ele tinha. Sempre vivi com ele lá no sítio, e foi com ele que eu aprendi e descobri o dom da poesia, e hoje vou seguindo o seu legado. O que ele deixou, eu estou carregando comigo. A morte levou consigo o aboio do vaqueiro, de todos foi grande amigo, conhecido no mundo inteiro. Aqui deixou sua história de uma enorme trajetória, cumprindo assim sua missão, onde um dia espalhou felicidade. Mané do Cego deixou saudade no seu pedaço de chão. Falar de Manuel do Cego é muito fácil. Foi o maior aboiador que nós tivemos na história do cancioneiro popular do Nordeste. Ele era um artista multimídia, era também compositor, improvisador, cantava ao som da viola, foi sanfoneiro, forrozeiro e muitas atividades outras que ele fazia na vida. Até fazer cerca como ele não existia quem fizesse igual, né? Também dedicou-se à agricultura, que era a sua paixão maior, e o campo, as vaquejadas, a lida do gado. Então foi uma pessoa que ele viveu para tudo, para a cultura popular, viveu para a sua terra, amava a sua terra, cantava a sua terra. Foi o criador da primeira cavalgada do Assaré, em 1973, que começava na Pedra de Fogo e ia até o Buqueirão. Foi também um dos fundadores da primeira vaquejada urbana de Assaré, a vaquejada do Buqueirão, ainda na década de 1960. Ele fazia a cerca, preparava o jiqui, preparava todo o espaço da corrida, separava o gado e, além do mais, quando era locutor oficial, e à noite ainda era o forrozeiro, quem tocava o forró. Quer dizer que era totalmente completo. E ele amava a cultura popular. Ele nunca foi uma pessoa assim que ele pensou em viver para ganhar dinheiro da sua arte. Se ele pensasse em sair, ele não vivia na roça, que inclusive a gente vê com muita tristeza que foi a roça que antecipou os seus dias. Manuel José de Alencar, chamava Manuel do Cego. Manuel foi uma pessoa que marcou muito, deixou muito na cultura do Assaré, no esporte, em todos os outros sentidos. Manuel foi uma pessoa, eu considerei para mim um grande amigo, ele muito importante. Fez muita falta a todos. Manuel deixou um legado de tudo, né? Das festas tradicionais, das festas juninas, Nossa Senhora do... O que tinha, ele participava. Filho de uma família de agricultores, desses agricultores, como um meio agricultor rural mesmo aqui em redor da cidade. Eu conhecia a família dele, morava ali no Alto do Banguê, morava ele, Bill, o irmão dele eu conheci, muito bom, poeta muito bom. É um prazer imenso falar sobre a figura, posso chamar de lendária, o poeta Manuel do Cego. É um filho de Conceição do Piancó, na Paraíba, e se radicou aqui no sul do Ceará, junto de sua família. Foi sempre muito inteligente. Não teve oportunidade de estudar. Primeiro, na época era difícil estudar. Segundo, não tinha condição financeira de estudar. Tinha que trabalhar desde criança para ajudar o pai.
O pai era cego, o Manel foi sempre aquele que enfrentou os desafios desde criança. Ajudou a criar a sua família de irmãos, a sustentar o pai e a mãe, e depois o Manel se casa e continua nessa labuta, principalmente de agricultor. O Manel foi aquele que teve várias profissões, mas sempre preservou, defendeu e amou a agricultura. Foi vaqueiro muitos anos e ele termina seu resto de vida com sua propriedade próximo a Pudi, onde era a grande razão, dele se deslocar para lá, independendo de rio, de sol, de buraco, a carro, a pé, de mototáxi. Manel do Cego, eu considero talvez a pessoa mais perfeita do Assaré com relação à cultura. O Manel, ele não usava o seu potencial cultural para ganhar dinheiro. Ele ganhava se desse certo, mas ele preferia divulgar a cultura do que ganhar dinheiro. Ele nunca negou uma apresentação em qualquer localidade que fosse convidado. Fosse escola, fosse vaquejada, até em festa de política ele participou, na casa de amigo. E além disso, como um bom violeiro, ele era também sanfoneiro, tocava triângulo, zabumba, e foi sempre aquela pessoa solidária para ir numa rádio, para ir na igreja, para ir em qualquer espaço onde as pessoas lhe convidassem. E às vezes ele ia sem ser convidado, porque ele dizia o seguinte: cultura a gente tem que manifestar em todos os lugares que a gente está. Isso era a posição dele. Ele se foi, mas eu vejo nele essa beleza, a beleza do trabalho da alma, é uma coisa que vinha de dentro, da sua essência, e ele brotava para fora para as pessoas esse amor pela cultura. O cantador de improviso está em extinção. Nós temos hoje em atividade o Sérgio Batista, e eu não conheço um outro aqui no Cariri Oeste, lá no Juazeiro tem, mas está diminuindo. Mas o Manel, ele é um exemplo. Tem um ditado popular que diz: vai-se o homem e fica a fama. E a fama do Manel ficou com as pessoas que gostam da cultura. Agora, para que essa cultura seja fomentada, precisamos principalmente dos jovens, igual você e outros, muitos que tem no Assaré, que gostam de cultura, divulgar. Eu estou vendo, por exemplo, um grande poeta, o Geraldo Alencar, ficando no anonimato. Ninguém fala no Geraldo. Eu vejo o povo do Assaré, me desculpe se estou agredindo alguém, não valorizar e não procurar valorizar o suficiente o Patativa, pelo astro que ele é. E o Manel é mais uma figura, um mestre da cultura açareense, eu acho que um título que foi dado com muito merecimento, uma pessoa que a gente tem que se movimentar para divulgar o seu trabalho e, através do seu trabalho, incentivar os mais jovens, a escrever poesia, a gostar do improviso, a estudar ele, a analisar a vida dele, como ele foi um cidadão que não estudou na escola, mas ele estudou na escola da vida. A escola da vida lhe ensinou a ser vaqueiro, lhe ensinou a ser violeiro, lhe ensinou ser relojoeiro, lhe ensinou a ser pedreiro, lhe ensinou a ser um expert em agricultura. As melhores cercas que existem na região foram feitas por Manel do Cego. Manel era uma pessoa extraordinária nesse campo. O amor que ele tinha por a família, netos, genros, todas as suas linhagens familiares, ele adorava e defendia. Era um defensor da família. Além da sua religiosidade, era um homem, era temente a Deus, que procurava a sua igreja, a qual pertencia. Ele muitas vezes se sentia mal com determinadas colocações e ele segurava na dele. Então, é um homem que se foi, mas ele deixa com certeza um rastro de cultura enorme no Assaré. Quando eu passei no meu trabalho como sanfoneiro, como violeiro repentista, sempre fui bem acolhido. Agora, divulgar totalmente foi a partir do engajamento como mestre de cultura. Para mim foi a sentença maior que eu já recebi, foi quando o mestre disse que 2 anos eu não podia olhar nem porque eu caminho na roça. Eu vivo tranquilo, mas minha vida foi toda de sofrimento, porque muito pequeno a gente foi embora para o Maranhão, saímos da Paraíba, para o Maranhão fomos de a pé. Nós andamos, mesma coisa do interior, 7 anos
por debaixo dos paus, dormir. Aquela ponte de pico, nós dormimos uns 2 ou 3 meses debaixo dela. Em vários setores, nós morávamos um mês aqui, aí arrumar umas coisinhas para ti, até chegar no Maranhão. Pois este meu coração a mim tem tanto judiado, também judeio com ele, porque sou teimoso danado, mas através dessa rima me sinto regozijado. Manuel José de Alencar, o mestre Manuel do Cego, faleceu dia 4 de abril de 2025, aos 80 anos, vítima de uma insuficiência respiratória. Esse grande amigo meu, com ele tive trabalhando na cidade de Assaré, onde eu tive morando.